vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que, diante de mim, se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. A gente vê até aqui, tá? A mensagem de hoje é a partir daqui. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pai eterno, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo mais uma vez reunido. Clamo ao Senhor que traga mais pessoas para ouvir da palavra, ouvir do evangelho, aprender ao Senhor, e assim a gente possa edificar a igreja e pregar a outros. Clamamos por esse momento em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu ir para o verso 33, eu quero só lembrar os irmãos o seguinte. Vamos lá, por favor, comigo, no verso, mais uma vez, no verso 28. Este versículo, a gente precisa ter anotado na nossa Bíblia, para quando a gente passar por Atos, a gente lembrar dessas palavras de Pedro. As palavras são essas aqui, ó. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, olha, tem 2 coisas que a gente precisa aprender aqui. A primeira é em relação ao que esse versículo representa quando chegaram ao concílio de Jerusalém, no capítulo 15, né? Se a gente continuar do jeito que nós estamos, quem vai falar sobre esse assunto é o pastor Viana, porque eu estou pregando nos capítulos pares e o pastor Viana nos capítulos ímpares. Mas os irmãos já guardem essa informação. É muito importante isso daqui. Segunda coisa, você entende esse versículo quando você lembra da visão que Pedro teve, do lençol que trazia alguns animais e Deus dizia: mata e come. Aí Pedro, quando chega na casa de Cornélio, ele avisa: olha, eu estou aqui porque Deus mandou. O certo era não estar aqui na cabeça dele, lembra, ele é judeu, tá? Então, essa relação judeu-gentil não podia ter. Mas aí, como Deus fez o que fez na vida desse homem, agora ele vai lá na casa
deste homem, e não se esqueça. Você lembra onde Cornélio estava? Onde ele morava? Como é o nome da cidade? Cesareia, não é isso? Você lembra onde ficava essa Cesareia? Em Samaria. Não é fácil o apóstolo Pedro estar aí, tá bom? Ele teve que passar no meio dos samaritanos, tem que lembrar de todas essas coisas. Então Deus está agindo na vida desse homem, do mesmo jeito que age na vida das pessoas aqui. É uma coisa que eu falo para os irmãos, olha só, imagina o seguinte, é que aqui, é que a Adriana, eu não lembro se ela já estava aqui na igreja, mas assim, o Celção lembra, pronto, o Celção está aí. Quando a gente era jovenzinho aqui, criança, adolescente aqui na igreja, você imaginava o pastor Delbrando pregando assim, ó, qualquer culto, qualquer um, culto nos lares, a gente ia, como é que o pastor Delbrando estava, você lembra? Como ele estava? Terno e gravata. Agora, ainda bem que ela não está aqui hoje, será que ela está me assistindo, minha mãe? Pergunta para ela o que ela quer. Ela quer que eu venha de terno e gravata. Está vendo? Então, é só um negócio de costume que eu estou falando. É um negócio só de costume. Está vendo? Era inadmissível. Então, escandalizaria. Pastor Viana, o senhor lembra no dia que o senhor veio do hospital? O senhor lembra? Aquele dia inesquecível para mim. Lembra que acho que era dia de culto de negócio, era alguma coisa. E de repente o senhor chega de ter doado sangue, aconteceu alguma coisa no hospital, não deu tempo de vir. E o senhor veio daquele jeito. Aquilo ali não foi impactante para o povo, não foi? O senhor lembra disso? Quem estava nesse dia aqui? O irmão estava? Irmão Paulo estava? Não lembra? Lembra desse dia, Sansão? Eu nunca esqueci. Pastor Viana, eu e o pastor Viana, a gente tem 13 anos de diferença. É que eu não lembro, mas eu era moleque, assim, não criança, eu não era criança. Eu era um rapazinho, assim, mas, olha, aquilo ali foi impactante para o senhor. Lembra que o senhor até deu uma justificada no dia? Falou, irmãos, foi constrangedor. Eu nunca esqueço aquele dia lá, pastor Viana. Constrangedor. Então é o seguinte, irmãos, então a gente tem que lembrar dessas coisas. Pode pegar as coisas mudam sim. Eu falei na semana passada e falo de novo, tem que tomar muito cuidado. Se era pecado no passado, é pecado agora. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá bom? Nem o pecado é pecado? Irmãos, pecado é pecado, mas tem que tomar cuidado. Tá? É só isso. Antes de Cristo vir, um judeu entraria na casa de um gentil? Não entraria. E se ele entrasse, seria julgado pelo povo? Seria. E ele estaria desobedecendo? Estaria. Irmãos, tá bom. Mas agora Cristo veio. E Cristo tem um objetivo. Então, guarde esse verso 28 na sua Bíblia. Você que gosta de anotar, para você entender algumas coisas que vão ser discutidas, né? Aqui em Atos 15, depois. Mas já serve para agora. Verso 33. Quando o Cornélio e Pedro conversam, Pedro pergunta, por que você me mandou chamar? E ele falou o seguinte no verso 32. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está hospedado na casa de Simão o curtidor, junto do mar. E a Bíblia diz o seguinte, ele vindo te falará. Então é assim, esqueça você. Será que dá para diminuir um pouquinho? Está muito alto aí? Aqui, dá para diminuir um pouquinho aqui, então? Aqui, obrigado. Esqueça, se você por acaso já ouviu alguém falar, pregue o evangelho, se preciso use palavras. Sabe essas coisas que falam? Alguém já ouviu isso ou não? Pronto, esqueça isso. Tudo bem, o evangelho está intimamente ligado com proclamação. Tem que falar. Tem que falar. Então assim, você tem alguém que você ama, que não é crente, você precisa falar para ele. Ô Ney, eu já falei várias vezes, ótimo, você acha que falou demais? Dê um tempo,
ore a Deus, quando tiver oportunidade, fale de novo. Este homem aqui não era convertido, ele precisava ouvir do Evangelho. Verso 33, e logo mandei chamar-te, e bem fizesses em vir. Aí Cornélio fala assim, agora pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Irmãos, aqui sabe o que está acontecendo? Um culto no lar. É isso que está acontecendo. Eu sei que nessa época não tínhamos templo como esse, mas, irmãos, esse tipo de coisa precisa acontecer de novo. Que pessoas ouçam de Cristo. Então, é no lar, é no templo, é no serviço, onde quer que seja, precisa ouvir. Agora, é o seguinte, você já pensou, Deus nos dá uma oportunidade como Ele deu para Pedro? Porque a palavra chegou aos confins da terra ou não? Chegou, só que ela tem que continuar. A palavra chegou na Judéia? Sim ou não? E tem que continuar. A palavra chegou em Samaria? Tem que continuar. Então, e se Deus nos der oportunidades como essas? Vamos aproveitar. E aí, o que esse homem faz? Ele vai. Verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse. Agora vem um discurso de Pedro. E é o último discurso dele no livro de Atos. Irmãos, daqui a pouco, Pedro, ele vai desaparecer do texto. E quem vai surgir é o apóstolo Paulo. É isso que vai acontecer aqui. Tá? E aí, os irmãos precisam entender o seguinte. Se Lucas escreve esta parte do seu livro para a defesa de Paulo perante Nero, a gente não sabe. Mas, John Pollock, ele diz que esta parte de Atos que vai vir, a partir do capítulo 13, foi escrita para a defesa de Paulo. Certo? É por isso que Pedro some daqui. Mas aí, a gente vai encontrá-lo ainda em Atos 15, e vai encontrar Pedro nas duas cartas, tá? Muito bem. Pedro vem fazer o seu discurso. E preste atenção, ele está pregando para quem mesmo? Fale, não é o nome que eu quero saber quem é essa pessoa, não é o nome dela. Quem é essa pessoa para quem Paulo está pregando? Vamos lembrar. Ele é um gentil? Mas ele é um gentil qualquer? Tudo bem, ele é gentil, ele é centurião. Que mais? Ele é um temente a Deus. Preste atenção no que Pedro fará. Um temente a Deus estaria esperando o Messias. Um temente a Deus estava acostumado com a linguagem da sinagoga. Um temente a Deus ia crer em um Deus. Cuidado, um Deus. Quando Cristo vem, o que os judeus acusavam Cristo? Você se faz como Deus. Então olha só o que ele vai fazer aqui. Verso 34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É assim que a gente prega o evangelho? Não. Eu e você, a gente começa por Cristo. A nossa preocupação aqui é em falar da cruz. Porque o nosso país é um país cristão que todo mundo sabe que Cristo foi crucificado. Que todo mundo sabe que Ele ressuscitou. Então, quando a gente está aqui, a gente fala de Jesus. O que esse homem faz? Ele está pregando para um temente a Deus. Então, a obra é de Deus. Olha só, a gente não se preocupa se Cristo, Ele é Deus, presta atenção, por favor, é Deus ou não, a gente sabe que Ele é Deus. Esse povo, ele tem que provar que Cristo é Deus. A gente sabe que Ele é Deus. Então a gente fala de Cristo, ou de Deus, naturalmente aqui, a gente fala Deus, aí a gente tem que entender, opa, peraí, de que o pastor está falando agora? É do Deus Pai ou do Deus Filho? Que a gente simplesmente fala Deus, a gente fala o Senhor.
esse povo aqui não. Pedro, ele começa falando que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está colocando toda a responsabilidade do que aconteceu nas mãos do Pai, que é justamente dele que o povo na sinagoga fala, que os judeus falam, verso 35, mas que lhe é agradável, que aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Espera aí, parece com Cornélio aquele que o teme e faz o que é justo? Sim ou não? Parece ou não parece? Por que parece? Vamos só lembrar, verso 2, Cornélio é piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Parece ou não parece? Então não importa quem seja. Se você faz o que é agradável, se você faz o que é justo e teme a Deus, Deus, Ele está olhando para você. Não importa quem você é, excelente. Mas só que aqui a gente não tem um convertido ainda, tudo bem? A gente tem um candidato. E você já percebeu pelo texto que ele precisa ouvir do Evangelho. É que a gente não chegou nos versos de 44 a 48. Mas ele precisa ouvir do Evangelho. Então aqui nós temos um candidato ao quê? A conversão. Aí olha só, verso 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz, aí ele fala de quem? Por Jesus Cristo. Preste atenção, este é o Senhor de todos. O Messias foi apresentado, ainda não foi completo, porque o Messias não pode ser apresentado de qualquer jeito a partir de agora. Antes, o Messias era apresentado como alguém que viria, e a gente não pode esquecer, viria para restaurar, isso é o que estava na mente daquele povo, do judeu, para restaurar Israel. É para isso que ele viria. Era isso que era pregado. Cornélio tinha ouvido o quê? A mesma coisa. Então, ele apresenta o Messias, só que agora ele vai falar as coisas que a gente também fala. A gente aprendeu com Pedro, a gente aprendeu a falar com Paulo, com João. Então é assim, não acreditem. Eu sei que vocês são crentes, mas não acreditem num evangelho que não tem pecado. Não é evangelho. Não acredite num evangelho que não tem justiça. Não é evangelho. Alguns não sabem que Deus é amor. Alguns querem fazer de Deus o amor que eles acham que é amor. Deus, ele é completo. Então, olha só, irmãos. No verso 37, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Preste atenção, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Está percebendo? Está percebendo o que ele está fazendo? A pessoa de Deus fez isso. Preste atenção. Toda a responsabilidade está na pessoa de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então vamos lá. O Messias veio. Deus o revestiu de poder. E olha só, não está errado, hein? Que texto maravilhoso. Que palavras maravilhosas de Pedro. Porque o Senhor Jesus, ele se esvaziou da sua glória. O Senhor Jesus, pelo que a gente lê no Novo Testamento, até os 30 anos, ele era uma pessoa que passava despercebida pelos outros. Tanto que, quando Cristo começa a demonstrar o seu poder, o que os seus vizinhos falam? Ei, não é este o filho do carpinteiro? Entendeu? Então essas palavras aqui são maravilhosas e verdadeiras. Cristo se esvazia de sua glória,
Cristo, durante um período, passa despercebido, como um homem comum, conhecido dos seus vizinhos como filho de José. E aí, irmãos, quando ele é batizado, a vida dele muda, porque vem o Espírito Santo e o reveste de poder. Ele faz as coisas como homem no poder do Espírito Santo. Então, aqui está, verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas. Que coisas, irmãos? Que ele andou fazendo o bem, que ele curou os oprimidos pelo diabo. Eles são testemunhas de todas estas coisas. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Muito bem, olha só o que esse homem está fazendo. É que hoje eu não posso andar, porque eu tenho que ficar preso aqui, eu fico, de vez em quando eu quero andar. Mas você está vendo que eu estou tentando ir para lá, mas eu lembro que eu tenho que voltar para cá. Irmãos, olha o que esse homem está fazendo, olha a inteligência de Pedro e como Deus usa esse homem aqui. Ele está colocando toda a responsabilidade na pessoa do pai. Porque é assim que um prosélito aprendia de Deus. Mas aí ele começa a falar do Messias. E o Messias, ele é ungido pelo Pai. Mas o Messias, após ser ungido pelo Pai, ele faz as obras poderosas aos olhos das pessoas. E aí, irmãos, ele é pendurado num madeiro. O que ele está fazendo aqui? Ele foi para a cruz. Um evangelho sem cruz não é evangelho. Tem que falar da cruz. Então tem vezes aqui que a gente não fala do evangelho aqui na igreja? Tem. Porque todas as vezes que a gente pega um texto e não chega na cruz, por exemplo, não é evangelho. A gente estudou um pedaço da Bíblia, a gente exortou a igreja, certo? Mas não chegou na cruz, não chegou no Senhor Jesus, de alguma forma, não é evangelho, é só isso, tá? Isso pode acontecer aqui. Agora, vamos lá. Quando a gente tem o objetivo de falar para o mundo de Jesus, um evangelho sem cruz não é evangelho. Mas ele não para aí. Rapidinho, verso 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Está vendo? E fez que se manifestasse. Mais uma vez, na pessoa do Pai está a responsabilidade. Mas só que a gente sabe, a gente conhece já o Novo Testamento. Irmãos, a ressurreição é uma obra do Senhor Jesus ou não? Rapidinho. Baseado em Atos 10, a ressurreição é uma obra de quem? Baseado em Atos 10. Pode falar. Do Pai. Não, do Pai. Está aqui, verso 40. Fala assim: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Tá bom? Baseado apenas em Atos 10. Mas agora eu vou perguntar, só tem Atos na nossa Bíblia? Não, tem outros textos. Então, uma pergunta, não é difícil, de verdade. A ressurreição é uma obra de Cristo também ou não? Sim, excelente. Deus seja louvado. Como que a gente sabe? Não é difícil, quer ver? Quer ver? Porque eu tenho poder para dar a minha vida, Deus te abençoe, e depois tomá-la. Ele é poderoso para fazer isso. Então a gente sabe que a ressurreição é obra do Pai ou não? Não é? É do Filho ou não? É do Santo Espírito, é uma obra da Trindade, é que depende do texto. Está vendo? Morrer na cruz não é uma obra da Trindade. Você consegue entender? Sim ou não? Enviar o Filho não é uma obra da Trindade. Consegue entender isso? Então a gente sabe que existem coisas que são particulares de cada pessoa. E existem coisas que é o Deus Trino que faz. Tá? Então quando Pedro está fazendo isso aqui, irmãos, isso aqui, esse texto, ele é tão rico, irmãos, e tão maravilhoso, que a gente, eu sei que já deu meu tempo, mas eu vou terminar, vou até o 43 hoje, tá? Ele é tão rico, irmãos, e tão maravilhoso,
Porque assim, ele está nos ensinando até a gente como se comportar quando a gente estiver falando de Jesus para alguém. Entende? A mesma coisa, vamos imaginar, a gente vai falar com um judeu. Por onde a gente tem que começar? Igual Pedro. Começar pelo Pai. É assim que a gente tem que fazer. E aquele negócio, a gente vai falar de Jesus, pega um texto do Velho Testamento, sem ele saber onde está. Aí pergunta, de quem ele está falando? Mas isso é de Jesus. Tudo bem? Você está no Novo Testamento? Aí você fala, não estou não, estou no Velho. Ó, quem ressuscitou o Senhor Jesus? O Pai, está vendo? Não tem problema nenhum. Ele vai aprender de Cristo depois. Quem ressuscita é o Pai, mas só que o importante aqui também é a ressurreição. Porque sem ressurreição não tem evangelho. Porque a obra é completa. Então é assim, ó, a gente fala da cruz ou não? Qual é o momento mais importante do ano? O Natal ou a Páscoa? Não, fale a Páscoa, por favor, todo mundo. Isso, a Páscoa. O Natal não serve para nada. Não serve para nada. Só para a gente abraçar, comer uns peru aí, comer umas uva passa dentro do arroz. É para isso que não serve para nada, que não serve para nada. O Natal, também a gente vai, a pessoa fala, Feliz Natal, eu falo, boa noite. Feliz Natal para quê? Não, brincadeira, eu falo Feliz Natal sim. Tá bom? Que tenha um bom Natal. Mas não serve para nada aquele dia. Agora, a gente fala da Páscoa ou não? É um momento, a gente faz a encenação, vai num negócio, a gente vê todo ano Cristo morrer, assim, não, na peça. Todo ano a gente chora. Hein? Só que a gente vem aqui todos os meses em Vila São José e celebra a ressurreição. É lindo ou não é isso aí? Então, ó, tá vendo? Ele está falando da cruz, mas ele está falando da ressurreição. É evangelho que ele está fazendo. Ele está pregando o evangelho. Então, no verso 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Opa, peraí, excelente. Vamos lembrar? Cristo passou quanto tempo aqui nessa terra depois? 40 dias? Pronto, aqui ó, com a gente. Próximo do Pentecoste, ele ó, subiu, tá joia? Ficou com a gente. Ele se manifesta a todos? Aí a Bíblia diz, verso 41, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Aí olha só, irmãos, o verso 42, ele é fantástico, porque o verso 32, o anjo disse para Cornélio, e ele vai te falar. Agora, no verso 33, fala assim, ó, pode falar tudo que a gente está aqui. Aí ele está dizendo assim, aqui no verso 42. Sabe por que ele mandou eu te falar? Sabe por que ele mandou, você falou para você me buscar? Porque esse Jesus que ressuscitou, esse mesmo, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A cada instante, o apóstolo Pedro, ele vai mostrando que Jesus, ele é o Messias. A cada instante. Ele não está convertido ainda, calma. Verso 43, a gente termina aqui. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, olha só, receberão o perdão, porque sem pecado não tem evangelho. Você vê o que esse homem faz aqui nesse discurso dele, nessa pregação. Está vendo o que ele faz desse culto? Então, verso 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Deus seja louvado. Está convertido? Aí na semana que vem, como o pastor Viana gosta de fazer, aí você vai ver o que vai acontecer com ele. Mas lê, né? Você já conhece a história? Lê de novo, do 44 ao 48, que a gente vai acabar
esse pedacinho aqui das Escrituras, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito os irmãos, tá? Não se esqueçam de orar pelo culto dos adolescentes. Não se esqueça também de orar pelo pastor Viana, que não vai estar com a gente no final de semana. O pastor Viana vai para Lupércio, né? Ele vai pregar no encontro, encontro de casais. Isso, encontro de casais, Duartina, em Duartina, tá bom? Então, esse final de semana estaremos aí, vamos apoiar os adolescentes, orando por eles, ó, e vindo, viu? No culto, à noite, e se Deus abençoar, quem sabe, trazer alguém. Não é isso? Lembra, hein? Vamos falar de Jesus. Espero que alguém tenha falado de Jesus essa semana para alguém. Mas se não, ainda tem uma quarta, quinta. Não, quarta já foi, né? Quinta, sexta e sábado. Para pedir para Deus, me ajude a falar de Cristo para alguém. Que Deus te abençoe muito. Pai eterno, muito obrigado pelo culto de hoje, ó Pai. E obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a crescer no conhecimento e também que o Senhor possa nos usar para a tua glória. Nos leve para casa em paz, agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Até domingo.